Vamos estar abrindo nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Quero agradecer por essa oportunidade ao pastor Reinaldo, que me convidou para trazer essa palavra. Também agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Quer dizer que eu estou na dependência do Senhor. Eu vim aqui pela misericórdia do Senhor. E eu creio que o Senhor vai falar com a igreja através da minha boca. Eu vim aqui como instrumento do Senhor. E eu creio que Deus vai falar com os irmãos nesta noite. Vamos estar lendo então do 1 para frente. Que diz assim a palavra no capítulo Gênesis 22, versículo 1 em diante. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o meu moço iremos até ali, e haveremos de adorar e tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, somente até aí. Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, não tirando a oração do teu servo, Senhor, mas eu vou orar de novo, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, nos dar liberdade, Senhor. O Espírito Santo venha dar liberdade, Senhor, colocar no nosso coração a palavra, meu Deus, para que a igreja venha receber essa palavra do Senhor, meu Deus. Pai, que o Senhor venha quebrar toda barreira, todo impedimento, Senhor, toda a fúria do adversário, Senhor, para que ele venha querer impedir, Senhor, que nada venha impedir essa palavra, meu Deus. Pai, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, e que o Senhor esteja no controle dessa pregação, meu Pai. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então a Bíblia vai dizer para nós lá no capítulo 12, onde Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão, Abraão, sai-te do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrar. E Abraão então, ele pega e ouve a palavra do Senhor, A gente começa a ver aí a submissão, já no começo aí da palavra, Abraão já mostrando obediência ao Senhor. Então, Abraão junta toda a sua fazenda, e vai, conforme a palavra do Senhor, falou que ia mostrar ele a terra que era para ele ir, Então Abraão vai até Harã,
junto com sua família, seus pais. Chegando em Harã, lá ele pede o pai, né? E dali, passando por... Aí Abraão, depois ele segue em frente, para poder ir até o rumo, a terra prometida, até onde Deus tinha prometido, que era Canaã. E Abraão, que na época ele chamava Abrão, Deus ele segue, ele vai para frente, ele vai até, ele pega toda a sua família, toda a sua fazenda, pega Ló e vão para frente. Chegando lá em Canaã, houve uma fome naquela terra. E Abraão, ele vai, estende ele vai e desce para o Egito. Chegando no Egito, ele foi obrigado a contar uma mentira, uma mentirinha. Falou com o faraó, falou com a esposa dele, que era para ela falar que eles eram irmãos, porque a Bíblia diz que ela era muito formosa, e ele temia que faraó poderia querer, quando visse ela, levasse ela para morar com ele, para o lugar lá que eles colocavam as mulheres, o harém, né, que eles falam. Então, e aconteceu o que ele previa. Abraão previu e aconteceu. Faraó pega e leva a mulher dele. Quando Faraó sonha à noite, ele vê que ele estava se envolvendo com uma mulher comprometida. E Faraó chega para Abraão e pergunta por que ele fez aquilo, né? Ele falou que ela não era mulher dele. E então Faraó pega e devolve a mulher de Abraão, fala para ele ir embora da terra, arruma servo para Abraão, e Abraão sobe de volta para Canaã. Abraão volta do Egito para Canaã. E a Bíblia diz que Abraão subiu ali, ele desceu o pobre e subiu o rico, que Deus abençoou ele através dessa situação que aconteceu, né? Algo que poderia ficar difícil para ele, acabou em bênção. Então Deus, ele trabalha dessa forma em nossas vidas, muitas vezes. Aquilo que parece que vai ficar difícil, pode virar uma bênção em nossas vidas. E aqui ele subiu com fazendas. Então Abraão sobe e a Bíblia diz que no capítulo 14 houve uma guerra com 5 reis. E nessa guerra, essa batalha, eles levaram Ló. Abraão com 300 homens contra 5 reis foi lá e venceu a batalha. Algo impossível aos nossos olhos, né? Você com 300 homens enfrentar uma batalha com 5 reis. Você imagina a quantidade de pessoas que não tinha lá. A Bíblia não fala, mas eu imagino que tinha muita gente. Mas Abraão foi lá e venceu. Trouxe de volta o sobrinho dele. Lá no capítulo 15, Deus promete a Abraão um filho. Deus teve encontro com Abraão, prometeu um filho. Abraão até duvidou de Deus, porque ele já era velho de idade, já estava adiantado a idade. Ele até sorriu, né? Eu ter filho nessa idade, ele achou difícil. Mas para Deus nada é impossível, né? Abraão, ele sorriu. Inclusive a Bíblia disse mais uma vez que não tem dado filho, mas Deus, ele prometeu, e quando Deus promete, ele cumpre. Então aí Deus já fez uma aliança com Abraão. Deus estava
provando, testando. Abraão já estava entrando na prova. E como o filho demorou, Sara tenta ajudar Deus. Ela pega e dá a serva dela para Abraão ter um filho, para adiantar o processo. Ela achou que não tinha condições dela ter filho, aos olhos humanos, né? Mas eles tiveram um filho chamado Ismael, um filho que deu muito problema para a vida conjugal de Abraão. Não era para Sara ter feito aquilo, né? Era para ter esperado o tempo de Deus. E muitas vezes acontece no meio de nós, quando Deus nos promete alguma coisa, a gente não espera o tempo de Deus, a gente quer adiantar. Muitas vezes o lado, né, querer adiantar o processo. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Nós temos que esperar o tempo de Deus, né? E aqui também no capítulo 18, parece 3 homens, Abraão, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele sentado à porta da tenda no calor do dia. Então aí apareceu três homens, 3 anjos, né, para Abraão. Então Abraão correu lá, mandou a mulher dele preparar lá o bolo, o leite, um alimento lá para poder alimentar os homens lá, os anjos, né? Inclusive Deus também estava nessa jogada. Então eles vieram ali para poder dizer para Abraão sobre o filho, né? A promessa que ele tinha feito, que eles iam cumprir. E Deus também destruiu, ele nesse meio tempo ele veio também para poder destruir Sodoma. Porque Sodoma e Gomorra era uma cidade que vivia no pecado. E Deus não se agrada, né? Até os dias de hoje. Já não se agradava, hoje piorou, né? E ele veio naquela época para destruir, ele destruiu a cidade. Mas ele poupou a vida de Ló, através da vida de Abraão, que Abraão implorou. E Abraão tinha crédito com Deus, né? Por isso é bom a gente ter crédito com Deus. A gente tem que estar firmado com Deus. A aliança tem que estar firmada. Não podemos quebrar essa aliança. Então Deus ele é fiel. Nós podemos confiar nele. Aquilo que ele prometeu para nós, ele vai cumprir. Embora que demore um pouco o nosso tempo, nós queremos as coisas logo, né? Nós somos assim, queremos logo. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então lá no capítulo 20, Abraão nega que Sara é sua mulher. Então ele desce de novo. Houve outra fome na terra. Ele desce lá para a terra dos filisteus. Lá ele encontra um homem chamado Abimeleque. E outra vez ele fala que Sara não era a mulher dele. E por causa disso, ele levou a Sara para a casa dele, esse homem chamado Abimeleque. E esse homem teve uma revelação de Deus. E aquilo que ele estava fazendo ia causar uma situação gravíssima dentro da família deles, né? Inclusive, a Bíblia diz aqui que por esse ato aí, Deus fechou todas as madres das mulheres lá, né? Ninguém tinha filho. Mas depois que ele devolveu a mulher, sem tocar nela, sem fazer nenhum ato com ela, Deus abriu novamente a madre das mulheres. Naquele lugar lá, daquele país, e as mulheres tiveram filhos. E aqui no 21 vai dizer sobre o nascimento de Isaac, né? Deus promete, Sara já com 91 anos, Abraão com 100 anos, e
aquilo que Deus prometeu foi concluído, né? Isaac nasce, o filho da alegria, né? Que quando o anjo falou, Deus falou que ele ia ter um filho, eles sorriram. Eles acharam, nessa idade, eles acharam que não tinha jeito, mas aconteceu, conforme Deus prometeu, Isaac nasceu. E o nome Isaac significa sorriso, riso, né? Por quê? Porque, como Deus falou, já que vocês querem rir, então agora vocês vão rir a vida toda. Então ele era o filho da alegria deles, né? E nesse meio tempo também começou a contenda, Sara e Agar. Agar começou a querer provocar a Sara. E Deus fala com Sara que era para dispensar Agar. Mas Abraão também gostava de Ismael. Era filho. Mas o que ele teve que fazer? Ele teve que, através da revelação de Deus, ele teve que sair, abrir mão do filho. Mas Deus também prometeu que Ismael ia ser um homem, pai de nações, assim como ele prometeu para Abraão, para Isaac, que Abraão ia ser o pai de uma grande nação. Então Isaac foi, Ismael foi, conforme Deus mandou, conforme ele seguiu, né, o caminho dele lá. Mas chegando aqui no 22, depois do filho já com basicamente 20 anos de idade, Abraão naquela alegria, né, de ter o filho ali, depois de muita luta, muita batalha, né, muita batalha espiritual, porque o inimigo ele conhece também, quando alguém tem uma promessa na vida, na sua vida, quando Deus promete algo, ele tenta apagar o seu sonho, né? Mas depois de muita luta, Abraão, né, feliz lá com o filho já com 20 anos nessa época, vamos dizer aqui que tinha 20 anos, alguns falam que tinha 25, outros tinha menos. Então Deus chama Abraão e fala: Abraão, ele fala aqui ó, no versículo 1, depois dessas coisas, provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E aí, depois de tanta luta para ter esse filho, tanta promessa, queria ser pai de nações, e Deus pede a Abraão para sacrificar seu filho. Como é que a gente ia, se fosse nós, como é que nós ia responder esse pedido de Deus? Como é que eu e você ia falar, responder para Deus? Porque não é fácil, né? Aqui nós sabemos o final da história, mas naquela época eles não sabiam o final da história. Só que Abraão era um homem de muita fé, já tinha passado por provações. Ele sabia que Deus podia fazer alguma coisa. Ele já tinha passado por batalha lá atrás. Ele tinha vencido guerras. Ele tinha provado já da capacidade de Deus. Então aqui a Bíblia diz que ele não fala nada. Somente ele prepara o que Deus, né, ele pediu para ele sacrificar. Ele preparou a lenha, foi lá, preparou a lenha, preparou o cutelo e preparou o fogo. A Bíblia diz que de madrugada ele levanta e chama Isaac, os dois servos, pega o jumento e vamos lá para o Monte Moriá fazer um sacrifício.
Ele não falou que era o Isaac, falou que ia fazer um sacrifício. E a Bíblia diz que depois de 3 dias, que Deus mandou ele seguir em rumo ao Monte Moriá, mas não mostrou o local. Mas depois de 3 dias que ele chega no pé do monte, ele olha, ele vê. A Bíblia diz que ele vê, Deus mostra a ele o lugar. Aí ele fala com os moços que estavam com ele: ficai aqui no pé do monte com o jumento, os 2 moços, que eu vou lá em cima sacrificar com meu filho. Aí ele pega, coloca a lenha, dá a lenha para o Isaac, coloca no lombo dele, pega o fogo e o cutelo. E eles vão subindo, a Bíblia diz que eles vão subindo. Um determinado meio da viagem aí, Isaac fala: pai, meu pai, ele fala: eis-me aqui, meu filho. Eu estou vendo aqui a lenha, o cutelo, tem o fogo, né? Mas aonde está o cordeiro? Abraão, naquele momento ali, eu creio que ele deu uma respirada funda ali e falou: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Ele não poderia de momento nenhum falar: é você, porque se ele fala que é você, de repente ele pediu Isaac ali mesmo, de repente Isaac ia fundar de mata dentro ali, que quem pega, né? Então ele, para poder fazer o propósito, cumprir o propósito, ele falou: Deus proverá. Você vê a confiança de Abraão. Ele estava convicto que ele ia voltar com o filho dele. Ele tinha certeza que Deus ia prover alguma coisa. E aqui nós vemos que quando você fala em sacrifício, nós lembramos no tempo o sacrifício no tempo de Moisés, né? Aqui é bem antes, mas vamos lá que a gente tem mais coisa para nós ler, para nós entender como era o sacrifício. Lá no livro de Êxodo, vai mostrar algum lugar que tem um sacrifício. Como era o sacrifício? Não era simplesmente você pegar o carneiro ali, a ovelha, o cordeiro e sangrar ele e colocar fogo e deixar para lá, não. Você tinha que fazer todo aquele acompanhamento ali. Você tinha que esquartejar conforme o procedimento. Tinha que queimar as gorduras separadas. Tinha todo um procedimento. Você já pensou? Ele ia ter que fazer isso com o filho dele até então. Ele ia ter que cortar, esquartejar, deixar queimando ali, esperar o tempo, né, necessário ali até queimar aquele sacrifício. Em oração ali, claro que pela história de Abraão, ele não ia ficar em pé olhando ali, o sacrifício queimando ali, ele esperando ali, vamos esperar, não, ele estava, com certeza ele estava no joelho esperando ali e orando, né? Então, ele tinha todo um procedimento. Inclusive, eu estava pesquisando sobre o cutelo. O cutelo, ele é uma ferramenta que é curvada. Hoje a gente não vê mais não, mas eu já cheguei a ver já, eu acho, uma ferramenta tipo assim, eu imagino que seria aquela. Pessoal bem antigo, os italianos antigos, eles tinham umas ferramentas assim curvadas. Talvez o meu pensamento poderia ser aquilo, mas algum lugar na palavra vai falar que é uma ferramenta pequena, curvada. Eu estava olhando o significado do cutelo na Bíblia. O cutelo significa palavra. Porque você vai ver que lá em Hebreus 4:3, se não me engano, vai dizer que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra até na alma, né? Na medula. Então a palavra, o cutelo, ele representa para nós a palavra do Senhor. E se nós for olhar bem, Deus estava provando Abraão.
hoje, se nós não tiver a palavra, se nós não tiver focado na palavra do Senhor, no cutelo, como é que nós vamos chegar diante do Senhor numa provação? Como é que a gente vai, se a gente não buscar conhecimento dentro da palavra, se a gente não ler a Bíblia? Então nós temos que focar na palavra do Senhor. Eu estava também pesquisando sobre a lenha. O que a lenha vai dizer para nós no sacrifício? Quando ele sacrificava um animal, a lenha é para manter o fogo aceso. Na época do sacerdote, né? Eles iam sacrificar, vamos dizer assim, o Arão, um exemplo, né? Tinha que manter o fogo aceso aí 24 horas, né? Direto. Então a lenha representa para nós hoje a oração. Se nós não orarmos, como é que nós vamos agradar a Deus? Então nós temos que estar sempre na oração. A Bíblia vai dizer que nós temos que orar sem cessar, né? Quer dizer, orar sem parar, né? Tem que estar em constante oração. Então a lenha, naquela época, servia para queimar o sacrifício e o fogo manter aceso. Então, se nós não tivermos na palavra, na oração, na palavra, na oração, que é a lenha, como é que nós vamos manter o fogo do Espírito Santo aceso dentro de nós, né? Então precisamos de estar na palavra, na oração, o fogo do Espírito Santo arder dentro de nós, né? Para nós agradar a Deus. Também eu pesquisei sobre o fogo. O que o fogo vai dizer para nós na palavra? O fogo é o Espírito Santo. Nós temos que ter o Espírito Santo. E se nós não tiver palavra, se nós não tiver oração, nós não temos o Espírito Santo. É impossível nós ter o Espírito Santo se nós não ler Bíblia, se nós não ora, não tira propósito de oração. Então fica difícil, né? Mas prosseguindo aqui, então Abraão vai subindo com seu filho, chegando no lugar do holocausto. A Bíblia vai dizer que Abraão prepara lá o altar, coloca a lenha no altar, ele amarra Isaac. Naquele momento ali ele amarra Isaac e coloca em cima do altar. Ele pega o cutelo e quando ele vai para poder imolar, furar, né, para entender melhor, Deus brada lá do céu e fala: não faça isso. Eu já sei o quanto você me ama. Eu já sei o quanto você me prefere, né, dá preferência. Quanto eu sou para você. Eu estou acima do teu filho, eu já entendi. Então Deus, ele só queria que Abraão entendesse, né, assim como nós temos que entender, que nem nossos filhos, nem nossos pais, nem o carro, nem a casa, nem nosso salário, nem a nossa família tem que estar acima de Deus, tem que estar abaixo de Deus. Muitas pessoas talvez não vão entender porque meu filho, não, porque Deus, ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E assim foi que aconteceu com Abraão. Quando Abraão é chamado para sacrificar, ele não reclamou, não murmurou, ele não falou que nem que sim, nem que não. Ele foi lá e preparou todo o seu material e foi lá, né? Porque isso é confiança no Senhor. Se nós não confiar em Deus, nós podemos ir embora daqui todo mundo e fechar as portas. Se nós estamos perdendo nosso tempo, né? Nós temos que confiar no Senhor. E quando o Senhor pedir algo a nós, Ele não vai pedir qualquer coisa, não. Ele vai pedir o melhor. Ele pediu Isaac. Isaac era o melhor que Abraão tinha.
Era seu único filho, ele pediu o melhor. Qual é o seu melhor hoje para Deus? Qual é o meu melhor para Deus? Será que o meu melhor para Deus, essa ideia eu faço? Na hora de eu ir orar, se der tempo eu oro, se der tempo eu vou ler a Bíblia, se der tempo, se sobrar eu vou dizimar na casa do Senhor. Isso eu estou falando para mim e para vocês. Será que o meu melhor, quando Deus nos chama para poder fazer a obra dele aí fora, será que o meu melhor eu só vou quando eu estiver aposentado, quando eu tiver já pago a minha casa própria, quando eu já estiver velho? Será que esse é o melhor para Deus? O que eu e você está dando para Deus o melhor? Qual é o melhor nosso que nós podemos dar para Deus? Abraão deu seu filho. Abraão ele não reclamou, ele levou seu filho para sacrifício. Mas Deus ele viu o quanto o Abraão amava ele, mais do que o filho. E Deus parou o sacrifício. E quando Abraão olha de trás assim, estava um carneiro agarrado pelas a ponta do chifre num arbusto, uma árvore, né? Para entender melhor. Então aí ele foi, pegou o carneiro e sacrificou no lugar de Isaac. Então eu quero dizer para vocês, Deus proveu aquilo que Abraão profetizou. Tem muitas vezes nós não recebemos nossas bênçãos porque nós não profetizamos nossas bênçãos. A Bíblia fala que tudo que está ligado aqui na terra está ligado no céu. Quando Abraão falou, eu vou subir para sacrificar e vou voltar com o moço, ele estava profetizando. E quando ele falou, Deus proverá, ele lançou a palavra. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então ela voltou, sim, mas com o sacrifício. Ele proveu o sacrifício. Então nós temos que confiar no Senhor. Dá o melhor para o Senhor a partir de hoje. Vamos dar o melhor para o Senhor. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Ele tem algo muito maior para nós, muito melhor. Você viu aí que o fim da história, aquilo que ele prometeu para Abraão, que era uma grande nação, que ele podia olhar para cima e contar, que ele não ia conseguir contar as estrelas, porque ninguém consegue contar as estrelas do céu. Ele prometeu e aquela foi a última prova, né? Porque para poder entregar aquilo que ele prometeu. Eu tenho certeza para vocês que qualquer um de nós estamos aqui hoje, ninguém vai para o céu sem passar por prova. Ninguém vai subir sem prova. Mas nós temos que ser fiel ao Senhor. Se nós, quando vir a prova, nós recuarmos, naquele grande dia, Deus vai falar assim com nós: ó, eu não te conheço. E acontece com muita gente, quando vem a prova, ninguém quer enfrentar a prova, e com certeza Deus não vai dar um jugo maior que nós não aguentamos carregar. Com certeza, quando Ele der a prova, Ele vai estar junto dando suporte. Entendeu? Então eu quero dizer para vocês, dá o seu melhor para o Senhor. Pensa naquilo que é melhor. Talvez eu estou precisando orar mais, estou precisando buscar mais, ler mais a palavra do Senhor. Faz uma reflexão na sua vida. O que é que eu posso melhorar? Deus, Ele quer o seu melhor. Ele quer o seu Isaac hoje. Mas Ele não quer só hoje não. Ele quer daqui para frente. Para trás Ele não... Daqui para frente.
Vamos sair para fora aí. Vamos dar o nosso melhor lá fora também. Porque aqui dentro é fácil dar o melhor, gritar glória a Deus, aleluia. Agora lá fora é difícil, tá? Chegar no meio da rua, entregar o papelzinho e falar: Jesus te ama, Jesus te ama. Simplesmente a gente fazer isso já vai ajudar muito. Se puder melhorar, dá o melhor. Tem tanta gente aí esperando aí uma palavra de conforto. Eu tenho ido nas ruas aí. Eu estou falando porque eu tenho feito, tá? Eu criei coragem, eu passei muito tempo aí esperando, mas eu estou indo. Eu estou orando a Deus todo dia, me dá coragem, me dá força, porque não é fácil, é uma batalha. Todas as vezes que a gente vai, o inimigo tenta te tirar, de deixar você em casa, você não ir, mas nós temos que ir. Então eu não estou falando isso aqui para poder eu me engrandecer não, porque não quero isso para mim não. Quem vai me levantar é o Senhor, eu confio nele, tá? Se ele tiver obra para mim, vai cumprir. Então, o que eu queria dizer para a igreja é: firma com o Senhor, fecha aliança com o Senhor, que nós vamos chegar na terra prometida. Vocês veem que essa terra, Moriá, Deus não tinha nem mostrado o lugar do sacrifício. Depois disso, depois do sacrifício, foi construído um templo lá, depois de Salomão. Depois veio outro templo que foi destruído, construíram outro templo no lugar daquele, Zorobabel, né? E depois teve também, Davi comprou um pedaço de terra lá naquele mesmo lugar lá em cima, que foi aonde, quando teve aquele recenso, né? Quando ele contou o povo, e veio a praga no povo, ali ele construiu um altar para sacrificar. Então, quer dizer, depois desse sacrifício de Isaac, o monte virou um lugar de vários né, templos, lugar de sacrifício. E Deus, Ele quer nos usar, Ele quer usar, Ele quer nos provar, porque para poder Ele nos usar, Ele vai provar. Então, quando vir a prova, confia no Senhor. A prova não vai matar ninguém aqui. Se fosse matar alguém, eu nunca vi falar que alguém morreu de prova. Mas essa é a palavra que eu queria deixar para a igreja. Já deu meu horário aqui. Eu agradeço a oportunidade. E essa igreja vai estar orando por mim, viu? Eu vou passar para o pastor agora. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.